Mais uma vez com vocês. Deus continue abençoando a pastora Elisama, o pastor Luciano e a nossa amada irmã que nos convidou. Deus também prossiga abençoando. Meu esposo não pôde estar comigo, mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Queridos, abre aí sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, e o verso de número 3 e o verso de número 4 da palavra do Senhor nesta noite. Faremos menção do 3 ao verso 5. Louvado seja o nome do Senhor. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando Jesus soube, amados, deixando a Judéia, retirou-se outra vez à Galileia, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado seu filho José. Amém? Podeis assentar? Deus em Cristo prossiga nos abençoando. E nesse momento que você está sentados, curve a sua cabeça. Vamos orar mais um pouquinho? Querido Pai, nós estamos enredados com a Tua presença nesta noite, Pai. Porque a Tua presença nos atraiu a este lugar. Nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua presença nos é interessante. É interessante, Senhor, estar diante de Ti, te prestar culto, adoração e louvor. Nós fomos constrangidos durante este dia, Senhor, a estar na Tua presença e a Te oferecer o nosso louvor, o nosso culto. Pai, este lugar não é apenas um lugar de passar algumas horas, mas esse é o lugar da entrega, esse é o lugar onde nós estamos aqui para oferecer ao Senhor. É neste lugar, Senhor, que nós devolvemos para o Senhor tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado e tem nos concedido, papai amado. A Tua palavra nos convida, Senhor, a fazer deste lugar o melhor lugar da terra, porque é o lugar onde o nome do Senhor é engrandecido e exaltado. Aleluia! E é o lugar onde o reino do Senhor, Senhor, que está dentro de nós, Ele se manifesta neste lugar. E por isso é que nós Te louvamos nessa noite, Pai. E recebe, Senhor, continua recebendo tudo aquilo que nós estamos aqui Te oferecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu confesso que fiquei toda a semana com esta palavra. Esta palavra, ela ficou ardendo no meu coração. O dia de hoje, essa palavra continuou ali, mexendo com algumas áreas da minha vida. E quando eu lia o verso que diz assim, Jesus e a mulher samaritana, eu pensava Jesus e a Célia. Louvado seja o nome dele. Porque esta noite se trata de Jesus e você neste lugar. Todas as vezes que você se encontra na presença dele, se trata de você e ele. Porque Deus é um Deus relacional, Ele é um Deus pessoal. Então, Ele trata com cada um na sua individualidade. Então, é Jesus com você nesta noite. Louvado seja o nome dele. E aí a palavra vai nos dizendo que o Jesus com você é um Jesus que Ele sabe de coisas, porque o texto começa dizendo no verso 1, que Ele sabendo, Jesus sabe de coisas ao seu entorno, Jesus está sabendo de conversas sobre você, Jesus está sabendo do que pensam sobre você. E é sobre você, aleluia, que Jesus está tratando e vai mover em áreas por tua causa, porque se trata de você.
Você é o maior investimento do plano maior de Deus. Não tem nada nesta... Ai, amarra séria. Não tem nada nesta terra mais importante para Deus do que você. Tudo está relacionado a você. Quando você lê o Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e estava vazia. Mas quando Deus, na sua presciência, já havia gerado você, Ele pensou em um mundo perfeito para que você pudesse habitar, governar, reinar sobre ele. Foi sobre você a criação do mundo. O mundo existe por tua causa. Quando nós lemos Efésios no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai nos dizer que você foi gestado por Deus antes da fundação do mundo. Deus gestou você e quando Ele te gestava, Ele idealizava o mundo que você reinaria e governaria. Eu não sei qual o mundo que você está governando, mas eu quero te dizer uma coisa, que o mundo que Deus deixou, que Deus idealizou, para que você exercesse governo, ele é um mundo completo, ele é um mundo perfeito, ele é um mundo, aleluia, aonde as coisas funcionam e produzem neste mundo. E aí o texto vai nos dizer que ele sabendo, e aí Jesus nos mostra nesse texto que as coisas começam a acontecer a partir de um deixar. O versículo de número 3 diz que ele deixa. E esse deixar aqui, ele deixa o quê? Ele está deixando uma Judeia. Mas é um deixar de abandono, é um deixar de não permanecer no mesmo lugar. É um deixar de romper com qualquer participação com aquele lugar. Antes de Deus começar a usar você, primeiro Deus vai trabalhar em você. Antes da missão começar fora de você, primeiro a missão começa dentro de você. E aí essa missão, ela começa em nós, tratando de áreas que nós precisamos deixar, romper com elas. Porque é a partir de áreas que nós vamos deixando. E quando você vai para a informação do texto, o texto vai dizer que aquilo que Jesus está deixando, amados, que Jesus está rompendo, que Jesus está abandonando, é um contexto que a Bíblia vai dizer que é um contexto aonde aparentemente tem um crescimento. Aparentemente as coisas estão crescendo. Mas aí a Bíblia vai dizer que as coisas estão crescendo sobre uma perspectiva totalmente distorcida do plano e do reino. Porque as coisas estão crescendo a partir de competições, de disputas. Alguém que está querendo quem que está fazendo mais, porque Jesus está batizando mais. E aí começa a surgir coisas com uma falsa aparência de algo que não existia. E começa a haver um certo desconforto naquele crescimento. E esse não é o crescimento do reino. Um crescimento onde os interesses humanos estão predominando. Um crescimento onde as expectativas estão atendendo às expectativas apenas humanas. E aí a palavra do Senhor diz que esse ambiente não é um ambiente que o reino de Deus se expande. Não é o verdadeiro ambiente do crescimento. E interessante que quando você olha para esse texto, tem um paradoxo nesse texto. Porque Judá significa lugar de louvor. Mas me parece, pastor Luciano, que ali não está louvando a Jesus. Que o lugar que era para louvar Jesus não está tendo louvor. Se fala no nome dele, se pronuncia sobre ele, mas ele já havia deixado aquele lugar. A presença não estava lá.
E às vezes nós precisamos olhar, porque às vezes essa Judeia é áreas dentro de nós. É algo que às vezes a gente insiste em querer manter. Às vezes são coisas em nós, ao nosso entorno, que a gente insiste em querer manter. Mas eu louvo a Deus, mas eu oro, mas eu vou à igreja, mas eu estou mantendo áreas que Jesus não está sendo louvado nelas. Está entendendo por que a missão primeiro começa aqui dentro, para depois começar fora de você? Jesus primeiro, ele disse, vocês começam em Jerusalém, depois na Judéia e até os confins, mas primeiro começa dentro, começa lá no cenáculo primeiro, para depois ir. Então a missão primeiro vai começando dentro de nós. Todas as vezes que Deus tem uma obra, uma missão para começar, amados, para realizar, Deus vai nos pedir para deixar alguma coisa. Lá no Gênesis, a Bíblia vai dizer no capítulo 12 do Gênesis, porque Deus olhou para um certo Abrão, e aí o Senhor disse para ele, deixa a tua parentela, deixa os rudimentos da tua família, deixa as crenças da tua família, porque quando você lê Gênesis, você percebe que quando Deus está pedindo para o Abraão sair, o Abraão já não estava mais na terra dos seus pais, porque o seu pai já tinha saído de lá. Ele também já não estava mais com o seu pai, porque o seu pai também já tinha morrido. Ele estava em Harã, ele não estava mais em Ur. Mas Deus não estava falando de uma geografia, Deus não estava falando de um espaço físico, Deus estava falando de uma mentalidade que precisava se romper com ela. E às vezes nós ficamos presos às velhas mentalidades, aos velhos rudimentos humanos. E aí o Senhor diz assim, a missão que eu tenho contigo precisa sair dos rudimentos a qual você está preso. Você precisa deixar. Quando você olha para esse texto, o texto vai nos trazendo repetições no texto. Você vai percebendo que vai se repetindo espaços no texto. Por quê? Porque é importante. Todas as vezes que você lê um texto, que ele repete palavras, repete algum assunto, é porque ele está dizendo que aquele assunto é importante. Aí o texto está dizendo que Jesus chega no poço, o poço é de Jacó, que de Jacó passou para José, e que de José passou para o samaritano, e que bebia o gado do samaritano, e uma série de coisas. Quando Jesus está conversando com a mulher, ela repete de novo, o poço é de Jacó, ele foi deixado como herança. Mas o Senhor estava dizendo assim, se não romper, se não deixar os velhos rudimentos, se não deixar as velhas crenças, para que você possa viver o que Deus tem para realizar, porque havia algo extraordinário. Essa mulher, como já foi dito, a primeira missionária, a primeira mulher que Jesus revela para ela, dizendo, eu sou o Messias. Deixa. Sabe, aquelas coisas que você vem carregando, que você vem acreditando, porque tipo, foi porque foi o meu pai, é porque o meu pai era assim, a minha mãe. Deixa. A religião, porque eu aprendi na religião que tem que ser assim, o Senhor está dizendo, deixa. Deixa esses lugares. E aí a missão começa, amados, em áreas que nós precisamos deixar. E é interessante que o texto diz assim, deixou a Judéia e retirou novamente para a Galileia. Talvez você possa olhar e dizer assim, mas não é a mesma coisa deixar e retirar? Não. Deixar, como eu já disse, é soltar algo, é de se desprender de algo. Mas você deixa. Eu posso deixar esse microfone aqui. Eu me desprendo dele.
ele vai continuar sendo o microfone, tendo a função dele, eu só deixo ele, eu me desprendo. Eu posso continuar falando sem ele. Retirar aqui no texto é remover algo seu. Enquanto eu estou aqui, eu estou usando o microfone. Se eu soltar ele aqui, e a partir do momento que eu me retirar do púlpito, eu não estou mais aqui, ele vai continuar aqui. Eu deixei e me retirei. O Senhor, ele deixou a Judeia e se retirou outra vez para a Galileia. A Judeia continuou sendo Judeia. A Judeia continuou com seus dilemas, com seus conflitos. A Judeia continuou com a sua mentalidade de Judeia. Mas Jesus retira o quê? Retira a sua presença, retira a sua verdade, retira aquilo que era próprio dele. Você entende que é você deixar algo, soltar de algo, mas você retirar aquilo que é seu, retirar e se manter íntegro naquilo que você é. Então o Senhor Jesus está, primeira coisa, aonde que a missão começa? Dentro. E aí nós precisamos retirar, nós precisamos abandonar coisas, nós precisamos soltar coisas. E aí nós precisamos nos retirar. Estar, e esse retirar aqui, é quando você está comprometido com algo que é propriamente seu, com algo que faz parte da sua essência, de quem você é. Ele deixou e ele foi lá para onde? Para Samaria. E o mais interessante, que o texto vai dizer para nós que não foi a primeira vez. Então eu logo entendo, meus amados, que não foi a primeira vez que a Judeia teve o afastamento de Jesus. Eu entendo que Jesus já estava sinalizando para a Judeia, como se dizendo assim: aos poucos eu estou deixando vocês, aos poucos eu estou me desprendendo de vocês, aos poucos eu estou me soltando de vocês. Deixa eu te dizer, tem lugares que não adianta você continuar insistindo, você precisa se desprender, soltar, e você precisa se retirar para aquilo que Deus realmente quer fazer na tua vida. O retirar é no sentido de tirar algo, de ir embora mesmo. E muitas das vezes nós queremos insistir com coisas, insistir com pessoas. Lembra do nosso, do texto que vai falar, aonde o Senhor chega para o profeta Samuel e o Senhor disse: até quando terás dó de Saul, se eu tenho rejeitado? Parece ser difícil a gente ouvir dizer que Deus nos manda desistir de pessoas, mas por incrível que pareça, tem pessoas que Deus nos pede para desistir delas. O Senhor chegou para Jeremias, o profeta chorão, e o Senhor proibiu Jeremias de orar pela nação de Israel, e o Senhor disse: não ore, não chore mais por esse povo. Tem coisas que Deus vai pedir. Deus vai pedir para que a gente pare de fazer. E aí nós precisamos, porque antes de Deus pedir para que você deixe alguma coisa, primeiro Ele deixou a glória dEle por mim e por você. Filipenses no capítulo 2, e a partir do verso 5, vai dizer que Ele se desprendeu, Ele deixou a glória do unigênito, do Filho de Deus, e se tornou carne, habitou entre os homens e nos serviu. Então, por que você acha difícil quando Deus te pede para te deixar alguma coisa? Antes dele pedir para você deixar alguma coisa, ele já havia deixado muita coisa por você. E aí a palavra do Senhor nos diz aqui que foi necessário
deixar. Voltando no Gênesis, no capítulo 12, o Senhor disse para o Abraão que ele precisava deixar. Quando ele sai, ele leva o seu sobrinho Ló, chega um momento que, mais uma vez, a palavra do Senhor nos diz que, ó Deus, de novo, dizendo para ele, rompe sua relação com esse seu sobrinho Ló, deixa ele ir. Eu fico imaginando o quão difícil foi aquilo para Abraão, porque o sobrinho era um órfão de pai e mãe. Eu imagino que por um tempo Abraão se viu naquele sobrinho o seu filho. Mas até isso Deus disse para ele, você precisa romper com essa relação. Pede para ele, se ele ir para a direita, você vai para a esquerda. Se ele ir para a esquerda, você vai para a direita. Mas não pode continuar. E a palavra do Senhor nos diz que por mais difícil que foi, amados, Abraão entendeu que obedecer a Deus é o melhor a se fazer. E nessa noite, o Espírito de Deus insiste conosco na questão do deixar. E acredito que Deus sabe do que você precisa deixar e que você está retendo, você está agarrado, você está num cabo de guerra com Deus. E Deus está dizendo, se você não deixar, eu não posso te abençoar. E aí a palavra do Senhor diz que quando ele deixa a Judeia, e aí mais uma vez ele vai para onde? Ele vai para a Galileia. A Galileia, o significado do nome Galileia significa lugar de falsidade. Lugar da falsidade. Mas é interessante que Jesus está deixando o lugar do louvor, que a gente diz assim, mas é o lugar de louvor, é o lugar que tem o culto, é o lugar que é a referência da adoração, é lá o lugar. Mas era um lugar que não estava comprometido com o dono da adoração. É um lugar que se tinha sobre ele, mas não tinha a presença dele. E aí ele vai para onde? Ele vai lá para Sicá, o lugar da falsidade. Porque lá naquele lugar da falsidade, por incrível que pareça, se você ler o texto atentamente, e todas as vezes que nós olhamos sobre a vida desta mulher, que é uma mulher que ela vai aparecendo no texto, e ela usa um capítulo de 42 versículos só sobre ela. O assunto é ela, está falando sobre ela. Tudo envolvido a uma conversa com essa mulher. E você vai vendo que ela fala e Jesus responde, disse Jesus, e ela fala de novo, e aí Jesus disse, Jesus de novo, e Jesus vai dizendo coisas para essa mulher. Mas é uma mulher, amados, que embora ela está num lugar de falsidade, mas é uma mulher que carrega uma verdade dentro dela. É uma mulher que ela tem sede por verdades. É uma mulher que está carregando uma série de dúvidas, de questionamentos. E qual é o ponto principal que está nesse texto? É a sede de Jesus. E Jesus está dizendo para ela, eu estou com sede. E ela está dizendo do outro lado, eu também estou com sede. Mas a sede que ela estava era uma sede humana. Mas Jesus vai se revelando a ela e dizendo para ela, a água que eu tenho para te oferecer é para saciar as sedes internas que está dentro do seu ser. A sede da verdade, a sede do conhecimento, a sede da adoração, a sede da entrega, a sede da mudança. Porque você não encontra nesse texto essa mulher mentindo. Você não encontra nesse texto ela sendo falsa.
Porque de repente você que lê a Bíblia, você vai dizer, irmã Célia, mas tem uma parte aí que Jesus fala assim, chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, disseste bem. Na verdade, Jesus diz assim, dissestes a verdade. Por que Jesus afirmou? Você está falando a verdade. Porque embora ela estava com um companheiro, ela sabia que ele não era o marido dela. Ela sabia. E quando Jesus perguntou, ela disse, eu não tenho. É diferente de gente que sabe, mas finge que não sabe. Ela não era fingida, porque ela sabia, mas ela não fingia. Outro detalhe dessa mulher, a Bíblia diz que ela foi para a fonte meio-dia, gente. Meio-dia, nenhuma mulher nessa região vai para uma fonte buscar água. As mulheres dessa região estariam nessa fonte, nesse mesmo poço, buscando água no primeiro horário da manhã, por ser uma região desértica de um calor muito intenso. Se ela fosse falsa, ela pegaria, pastora Elisama, o cântaro dela, iria lá, jogava um blanche na cara, iria lá de manhã, se passando por uma mulher como todas as outras, para pegar água e quem sabe contar uma história bonita para aquelas mulheres, quem sabe passar uma imagem de uma mulher com a vida resolvida, mas essa mulher não está disposta a viver uma vida de fingimento. Ela diz, não tem problema eu ir para a fonte no sol quente, mas pelo menos eu vou lidando com a minha verdade, pelo menos eu estou lidando com a minha realidade, e a minha realidade é essa. Eu prefiro estar na fonte meio-dia sozinha, com a minha realidade de que está num grupo com uma falsidade, fingindo ser o que eu não sou. Porque essa é a verdade dessa mulher. E Jesus, sabendo disso, Jesus faz o trajeto, para na fonte. A Bíblia diz que ele cansa. Jesus cansou da viagem, sentou na beira do poço. Espera ela chegar. Despede os discípulos para a cidade, porque ele sabia que ela chegaria. E ele sabia que se ela avistasse ele com aquele grupo de 12 homens, ela daria a volta e voltaria embora. E aí ele disse, vai todo mundo comprar comida. Vai lá comprar pão. Porque eu cheguei num poço, para um encontro, e esse encontro é exclusivo, ele é único, ele é particular. Aleluia. Eu cheguei no lugar da falsidade, mas eu vou encontrar alguém que não está vivendo na falsidade, mas tem uma sede por o culto e pela adoração, porque é ela que flui dos lábios dizendo, Senhor, me conta onde eu preciso adorar, porque até agora eu estou adorando aqui em Gerizim, porque me disseram que era aqui que eu poderia adorar. Eu acho isso incrível. E aí Jesus olha para ela e Jesus disse assim para ela, olha, você está adorando o que você não sabe, o que você não conhece. O que vocês estão adorando é aquilo. E eu falei, caramba, Jesus, que difícil é ouvir isso. Que difícil é você estar achando que você está fazendo certo, porque te ensinaram assim, e te disseram, e você viveu a vida toda achando que estava certo, porque te disseram que era desse jeito que se adorava, que é desse jeito que é crente, que é dessa forma que Deus quer. E aí Jesus, você ouve do próprio Jesus dizendo assim, está tudo errado. Você está adorando o que você não conhece. Porque o meu Pai está procurando gente verdadeira. Porque Ele é espírito e verdade. Para adorar Ele, precisa ser em espírito e em verdade. Para adorar a Ele, precisa adorar Ele em espírito e em verdade. E aí Jesus disse para ela, já chegou a hora de vocês romper com tudo isso.
Aqui nesse ponto, nós descobrimos as inverdades que está associado a essa cultura desses samaritanos. Primeiro é a inverdade do lugar de culto, aonde se consistia. Tem outras questões aqui que são as questões étnicas, por conta da mistura da etnia desse povo. E aí Jesus está trazendo para essa mulher, quebrando todos esses paradigmas e esses protocolos, porque ele está dizendo, não estou interessado em nada disso. O meu interesse aqui é pela sua alma, porque se eu alcançar a tua alma, se fluir dentro de você a água da vida, você vai transbordar em outras pessoas de maneira tremenda e poderosa. Aleluia! Gente, você vai percebendo quantas coisas estão sendo rompidas, primeiro dentro desta mulher. Para essa mulher chegar lá em Sicá, para ela chegar lá na cidade, para ela denunciar sobre sua vida, para ela testemunhar sobre ela, primeiro ela passou por todo um processo de desconstrução, de coisas que ela carregava a vida toda, acreditando estar certa. Para depois ela chegar lá e dizer para eles assim, olha, eu conheci o Messias. E ele contou tudo o que eu fazia. E quando eu leio que ela dizendo assim, ele contou tudo o que eu fazia, ou que eu fiz, significa que muitas coisas ainda não estão nesse texto. Significa que haveria mais páginas e páginas sobre a vida dessa mulher nesse texto. Nós estamos lendo uma história resumida sobre ela. Porque ela disse, ele falou tudo sobre o que eu fiz. E aí, primeiro ele desconstruiu coisas nessa mulher. Primeiro ele tratou de áreas na vida desta mulher. E aí ela, a partir desse momento, quando ela se depara com a verdade de Jesus, e aí essa verdade que rompe com todas as outras inverdades que havia dentro do seu coração, dentro da sua vida. Essa mulher agora entende, no versículo que foi lido aqui, olha para você ver, que diante da necessidade de Jesus, a pequena necessidade dela perde sentido. A mulher que chega com um cântaro e com sede, essa mulher sai sem cântaro e sem sede, e com uma outra sede. Porque a necessidade humana, a necessidade frágil, quando encontra com a grandeza do Cristo vivo, se torna tão pequeno e tão insignificante, que essa mulher decide agora seguir, e ela não está seguindo mais a partir de uma sede, a partir de uma necessidade humana, a partir de uma fragilidade humana, ela está seguindo agora a partir de uma proposta do reino de Deus, uma mulher que ela começa a se posicionar, de que forma, gente? Uma mulher que está governando, e ela governa. Porque ela chega para um povo, ela chega para uma cidade inteira, e essa cidade, e o mais interessante que ela começa dizendo assim para a cidade, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, a primeira porta, por causa do testemunho dela. Foi muito bem falado aqui nesta noite. A primeira porta de evangelização é a sua conduta. Essa é a primeira porta de acesso que o pecador, a amiga da nossa amada irmã da empresa, teve acesso, foi ao quê? Ao testemunho, ao comportamento, ao proceder. A segunda porta é a porta do ouvir Jesus, porque eles crerão, a Bíblia diz que o primeiro grupo creu porque ouviu o testemunho dela.
Mas tem um segundo grupo que aí eles vai dizer assim: e diziam à mulher: agora não é mais por causa de você, do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Ela foi a primeira porta com seu testemunho. E aí a cidade teve o acesso a Cristo. E aí a pergunta que fica para nós nesta noite: será que nós estamos sendo uma porta de acesso? Ou será que nós estamos sendo uma porta fechada, aonde muitas pessoas não conseguem acessar a Cristo? Será que você é a porta que as outras pessoas acessam você a chegar a Cristo? Ou será que você tem sido a porta que fecha, impossibilitando as pessoas a chegarem a Cristo? Com a nossa indiferença, com o nosso egoísmo. Será que nós estamos sendo o acesso? A porta está se abrindo, as pessoas estão lendo Cristo através de nós, estão lendo o amor de Cristo, está lendo o perdão, está lendo misericórdia, está lendo compaixão em nós? Ou será que as pessoas estão lendo indiferença, preconceito? Ou será que as pessoas estão lendo soberba, orgulho em nós? Porque, amados, muitas das vezes as pessoas, elas têm medo de se chegar a alguns certos cristãos. Porque se nós não tivermos cuidados, nós passamos a mesma religiosidade dos fariseus da época, que se julgavam ser tão santos, que as pessoas tinham medo de se aproximar. E aí a palavra do Senhor está dizendo aqui, e o próprio texto combate isto. Por que Jesus, já logo sabendo disso, sabendo da questão preconceituosa que existia na cultura, o que Jesus fez? Mandou os discípulos saírem fora. Mesmo ficando só com Jesus, Jesus teve que lidar com aquela mulher sobre o assunto veio à baila. Porque quando Jesus disse: eu estou com sede, me dá de beber, ela disse: tu és samaritano. Está me pedindo água por quê? Você desfaz da gente, não bebe nem no mesmo copo, e agora quer que eu te dou água. Olha lá o preconceito. E aí Jesus pacientemente, ele começa, como diz o brasileiro, comendo pelas beiradas. E ele disse: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, eu te daria. E aí ela disse assim: imagina, eu estou no controle aqui, pastor Elisama, eu estou com o poço é fundo, eu tenho balde, você não tem. Às vezes a gente está assim com Jesus. Às vezes Jesus está dizendo para nós: eu quero água, eu estou com sede. E a gente está falando das nossas picuinhas. Às vezes Ele está dizendo assim: Célia, eu estou com sede. Eu estou com sede de almas, eu estou com sede de vidas. E eu estou lá dizendo: ah, Jesus, porque é isso, porque é aquilo, porque as contas, porque o não sei o quê, porque o problema dali, o problema daqui. E eu estou trazendo picuinhas para Jesus. E Jesus está dizendo para nós: eu estou com sede. Eu estou com sede, você não entendeu que a minha sede é maior do que os seus pequenos dilemas desta vida, porque tudo nesta vida passa, tudo nesta vida perece, mas o que eu tenho é uma eternidade. Oh, queridos, às vezes Deus está com sede da minha presença,
com Ele, da sua presença com Ele. De repente o Senhor está com sede de filhos, porque Ele quer nos revelar coisas, mas nós estamos lá, perdendo nosso tempo, porque nós gastamos tanto tempo falando de nós nas nossas orações. Nós gastamos tanto tempo falando das nossas dores. E o Senhor está olhando e está dizendo: Célia, eu estou com sede, porque tem almas morrendo, porque tem almas se perdendo. Eu estou com sede, e nós gastamos tempo com as nossas questões. Aleluia. E ela disse: o poço é fundo, eu tenho o balde, o senhor não tem. Esse poço foi de Jacó, e o Senhor, Ele é maior. E aí Jesus olhou para ela e disse: a água que eu tenho para te dar, ela vai jorrar dentro de você. E nunca mais você vai ter sede. Se coloque de pé, queridos, por favor. Aqueles que podem se colocar de pé. E quando ela ouviu isso, ela disse: me dá desta água, porque eu não quero voltar aqui mais. Jesus começou deixando a Judeia. E no final, quem termina deixando, essa mulher também deixa. Ela deixa o cântaro. E aquele cântaro simbolizava toda a condição dela. Toda a fragilidade, toda a sede, tudo que era tudo reduzido, pequeno e pouco. Mas quando ela abriu seu coração para entregar para Jesus, e aí ela teve a revelação da maior grandeza de Deus na vida dela. E nesta noite, o desejo, o afã de Deus, a sede de Deus, é que você saia daqui nesta noite com esta visão. A visão da grandeza do reino de Deus que está dentro de você. Nós somos detentores, amados, de uma fonte que jorra dentro de nós. Aleluia, nós somos detentores desta fonte. Ninguém mais fora de nós que não viva Cristo como nós vivemos, tem o que nós temos, e muitas das vezes nós estamos agindo de uma forma tão medíocre, tão pouca, com uma excelência da glória de Deus dentro de nós. Com a excelência do poder de Deus dentro de nós, que apenas ao abrir de uma boca de uma irmã, para alguém que estava pensando em dar cabo à sua vida, foi o suficiente para mudar o destino e a história de uma pessoa, com uma palavra que saiu do seu interior. Se nós temos poder de expressar para outros, por que que nós estamos tão poucos diante das nossas próprias fragilidades? Você é o seu recurso. Você é a sua solução. Por quê? Porque você tem o reino de Cristo dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos ao Senhor nessa noite, Pai amado. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te louvamos pela tua grandeza. Nós te louvamos pela tua palavra. Palavra esta, Senhor, que é uma palavra viva. Palavra essa que ela tem uma missão e ela cumpriu a missão dela nesta noite. Ela se apraz em cumprir. Ela se apraz a acessar áreas em nós, que é a tua palavra. Ela é a mensageira, Senhor, que libera a mensagem de Cristo, que é a tua palavra. Aleluia. A palavra, Senhor, que ela continua sendo viva.
que ela é infalível, ela não volta vazia, ela não cai por terra. Esta é a tua palavra. E é esta palavra que quando ela penetra, ela vai cortando e ela vai acessando áreas. Áreas, Senhor, de cura, áreas, Senhor, que precisam ser curadas, áreas, Senhor, que precisam ser obstruídas pelo poder da Tua palavra, Senhor. E por isso nós te louvamos nesta noite, Pai, porque o Senhor nos agracia, o Senhor amado, com a Sua palavra, Pai. E que nós possamos viver, Senhor, a dimensão desta palavra nesta noite.